Eu gosto de adorar a Deus quando tem um violão ou alguém ministrando louvor. Mas nós precisamos sermos maduros o suficiente para entender que vai ter momentos que você não vai ter ninguém lá na sua casa. Você não vai poder levar uma pessoa como Estel, como uma outra pessoa que tem uma voz bonita para cantar para você. Naqueles momentos que você está lá sozinho na sua casa e você sente aquele desejo no seu coração, ou talvez nem existe desejo, mas você vê uma necessidade. Eu tenho dito isso, que às vezes nem sempre você sente vontade, mas você pode ter uma necessidade de adorar a Deus. E lá na sua casa você pode fazer isso, em qualquer lugar que você estiver. Você pode erguer o seu coração, inclinar seu coração na presença de Deus, dizendo para Ele o quanto você o ama. Às vezes nós vivemos em alguns lugares onde as pessoas não podem ter instrumentos musicais. Eu costumo frequentar ali, ir no presídio, lá eles não podem ter violão. E como é que eles vão fazer? Lá eles não podem levar instrumento. Lá eles não podem ter ninguém, talvez lá que vai ministrar o louvor. Talvez tenha alguns deles lá que só com a voz. E um dia eu estava lá, levamos instrumentos, e um deles falou assim: pastor, eu posso adorar a Deus? E eu pensei comigo mesmo, isso aí é que é adorar no Espírito. Isso é adorar no Espírito. E são esses verdadeiros adoradores que Deus está procurando. Aqueles que não estão buscando adorar a Deus baseado no que sente. Porque imagina uma pessoa que está num lugar daquele. Imagina o apóstolo Paulo junto com Silas, depois de ter pregado o Evangelho. Eu gosto de lembrar isso sempre. Eles não mataram, eles não roubaram, eles não desrespeitaram ninguém, mas depois de ter pregado, eles foram presos, foi levado para um cárcere, e depois bateram neles com a vara nas suas costas. Eu acredito que até saiu sangue nas costas deles. E depois prenderam eles, não satisfeitos, levaram eles para dentro da prisão e prenderam os seus pés em um tronco. Você não sabe o que é isso, eu também não sei. Eu não sei o que é isso. Talvez muitos de nós escandalizaríamos. Talvez muitos de nós pensaríamos com nós mesmos: poxa vida, se eu realmente estou no caminho certo, se eu realmente estou fazendo as coisas de Deus, isso não era para estar acontecendo comigo. Quantas pessoas talvez desistem de andar com Deus, porque alguma coisinha não deu certo, porque não conseguiu comprar aquele sapato que ele queria comprar, ou comprar aquele terreno que ele queria comprar. Paulo e Silas foram levados para a prisão, e diz que à meia-noite eles adoravam a Deus. Isso é adorar no Espírito. São esses adoradores que Deus está procurando, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que não estão buscando sensacionalismo, não está buscando nada, mas está buscando só a presença de Deus. Isso é o maior contentamento que nós temos. Certa vez um homem que andou com Deus aqui nessa terra falou assim, que ele prefere estar em um lugar isolado e deixado, mas na presença de Deus, do que estar em um lugar onde as pessoas proclamam e clamam pelo seu nome e reconhece ele como um grande homem. É nesse lugar que nós temos que buscar. Porque de que adianta
Você ser reconhecido pelos homens e não ser reconhecido por Deus. O apóstolo Paulo diz assim: se eu buscasse agradar aos homens, eu não agradaria a Deus. Semana passada nós falamos um pouco aqui sobre a nossa justiça. Nós não somos justos porque somos bons. Nós não somos justos porque fizemos alguma coisa para merecer. Mas a justiça que nós temos é um dom de Deus. Nós recebemos o dom da justiça quando nós aceitamos Jesus. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o dom da justiça. A justiça de Deus agora é a minha justiça e a sua justiça. Nós não podemos sermos salvos ou podemos ser abençoados por nenhum esforço de nenhum de nós. Você não pode comprar a salvação, nem com as suas obras, nem com o seu esforço, nem com o seu dinheiro. Nada disso você pode comprar. De graça nós recebemos, de graça nós damos. Nós somos salvos pela graça, e isso é um dom de Deus. Dom é algo que nós recebemos de uma maneira imerecida. Isso é um dom. Nós somos salvos pela graça, e isso não veio de mim e não veio também de você. Você não fez nada para que você pudesse ser salvo. Nada que eu falo em sentido de sacrifício ou de pagamento. Você não fez nenhuma obra para que você pudesse se gloriar em você mesmo. Eu não fiz nada para que eu pudesse me gloriar em mim mesmo. O apóstolo Paulo diz que se agora ele se gloriar, ele tem que se gloriar em Cristo Jesus. Nós lembramos aqui que em 1000 e alguma coisa, naquela época da indulgência, alguns líderes religiosos pregavam sobre a compra da salvação. As pessoas precisavam ter um dinheiro para comprar. É o que eles falavam, não é a verdade. Até que chegou um homem e ele começou a ler a Bíblia. Ele falou: não, a Bíblia diz aqui que de graça que nós somos salvos. Isso não é merecimento de homem algum. Nós não temos condição de comprar algo de Deus, nem eu e nem você. Deus não faz acepção de pessoas. Mas existe só maneira de nós sermos salvos, é pela graça. Amém? Isso não vem de mim, isso não vem de você. É um dom de Deus. O que nós precisamos é crer no nosso coração, do que Deus já fez por cada um de nós. E aí nós vamos avançando em conhecer a Deus. É o que Deus quer de mim, Deus quer de você. Então não posso pagar. Eu não faço nada para Deus para que eu possa ser recompensado. A palavra de Deus diz: quem é que deu a Deus primeiro para que dele possa receber alguma outra coisa? Nenhum de nós demos para Deus algo primeiro. Ele nos deu primeiro. Ele nos amou. Ele amou a mim, Ele amou você. Ele deu o seu Filho para que através dele nós pudéssemos agora termos a vida eterna. Todos nós que agora cremos em Jesus, passamos da morte para a vida.
E isso não veio de mim, não veio de você. É um dom de Deus. Não é por merecimento, nem é por pagamento, mas é pela graça que nós somos salvos. É importante você entender. Às vezes, muitos de nós vivemos, mesmo como cristãos, e nos comportamos como empregados. Um empregado é aquele que precisa trabalhar para que no final do mês ele receba o seu pagamento. E eu falei aqui semana passada que aí fora existe um conceito mundano que o que é de graça não presta. Mas esse conceito é aí fora, e realmente tudo quanto você for fazer aí fora, você precisa pagar. Se você quer comer alguma coisa, você tem que pagar. Se você quer viajar, você tem que pagar. Tudo aí fora você precisa pagar. Mas no reino de Deus, o que nós temos de maior valor não requer pagamento. Foi nos dado de graça, para mim e para você. Você não precisa se esforçar para ser bom, para ser aceito diante de Deus. Eu passei parte da minha vida tentando me esforçar para que eu pudesse receber a aprovação de Deus. Eu passei parte da minha vida querendo ser aceito por Deus, porque eu achava que ser aceito por Deus era ser aceito pelos homens. E às vezes nós nos esforçamos para sermos aceitos. Deus me ama, Ele ama você. Ele se importa assim comigo, Ele se importa com você. E hoje eu quero compartilhar uma parte daquilo que nós ensinamos semana passada e compartilhar com vocês como eu posso agradar a Deus. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: o que podemos fazer para fazer a obra de Deus? Existe um questionamento, uma fome no coração de muitas pessoas para agradar a Deus. Existe uma fome, e existe também uma fome no meu coração em agradar a Deus. E às vezes nós nos enredamos em várias atividades para querer agradar a Deus. Às vezes passamos dias, horas ocupados fazendo trabalhos, pensando que nós estamos agradando a Deus. E Jesus respondeu para aqueles discípulos assim: olha, a maneira de vocês fazer a obra de Deus é que creiais. A maior dificuldade das pessoas não é fazer coisas para Deus, mas é em crer naquilo que Jesus Cristo já fez. Às vezes as pessoas não têm dificuldade de fazer coisas para Deus, em nome de Deus, mas e crer no seu coração. E quando eu falo dessa maneira, eu não estou desprezando que nós precisamos fazermos boas obras. As boas obras, eu preciso andar nelas. Você precisa andar em boas obras, em santidade. Deus requer isso de mim, requer isso de você. Mas quando eu faço boas obras ou quando eu ando em santidade, é porque eu já tenho o entendimento, a compreensão de que eu já sou salvo, eu já sou aceito por Deus. Existe uma grande diferença em você fazer algo esperando um pagamento, ou em você fazer porque você já sabe que você já foi pago. Quando nós fazemos boas obras, ou nós escolhemos andar em uma vida de santidade, este é o pagamento do qual nós damos para Deus, por aquilo que Ele já fez por mim. Ele já me salvou, Ele já me libertou. E em troca disso eu dou para Ele agora a minha santidade, a minha vida de santidade. A maneira da qual eu e você podemos agradar a Deus é andarmos agora em fé.
Fé não é uma coisa tão fácil para que nós possamos andar em fé. Se fé fosse uma coisa tão fácil para as pessoas andar, nós estaríamos vendo aí pessoas sendo curadas em várias igrejas, inclusive aqui. Aleijados andando, cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando. E por que nós não vemos mais esses milagres? Porque a igreja está ocupada fazendo coisas para Deus. Existem ocupações para que as pessoas sejam roubadas, tiradas de andar em comunhão com Deus, para que elas possam crescer e amadurecer. Mas existe um caminho para que nós possamos crescer e amadurecer. Existe um caminho para que eu e você possamos chegar naquele nível de fé que Jesus andou aqui nessa terra. Aquele nível de fé onde ele podia orar pelos enfermos, qualquer que seja o enfermo, e eles serem curados. Nós podemos trilhar esse caminho. Talvez eu não tenha chegado nesse lugar, talvez você também não tenha chegado. Mas existe um caminho que nós podemos trilhar para que nós possamos alcançar essa fé, capaz de nós vermos surdos, mudos, aleijados, crianças que nasceram deformadas ou deficientes, serem curadas e saradas. Lá em Judas diz que nós precisamos entrar em uma batalha diligentemente pela nossa fé. Nós precisamos batalhar pela nossa fé, eu preciso batalhar pela minha fé. Eu não quero que nenhum programa que a minha carne, ou que o meu homem natural, ou que a religião, ou que talvez até mesmo o diabo queira me colocar, para que eu possa ser neutralizado para andar nesse poder de Deus. Algumas pessoas perguntam assim: eu preciso realmente ser batizado com o Espírito Santo para que eu possa ser salvo? Não, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para que você seja salvo. Para que você seja salvo, você só precisa aceitar Jesus. Mas Jesus disse: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando eu oro em outras línguas, eu edifico a mim mesmo, eu edifico a minha fé. Eu não falo com homens, mas eu falo com Deus. Jesus, quando falou para os discípulos, ele falou assim: olha, vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele estava falando sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o poder de Deus que ia vir sobre aquelas pessoas. E eles ficaram lá, até que do alto eles foram revestidos desse poder. E nós sabemos o que aconteceu com aqueles homens que oravam e as coisas não aconteciam. Os discípulos, quando eles andavam com Jesus, eles não tinham nível de fé para que muita coisa acontecesse, mas quando veio o Espírito Santo, diz que na cidade onde eles passavam, eles colocavam os doentes nas praças, e a sombra dos discípulos, dos apóstolos, só a sombra passava e eles eram curados. Mas como nós vamos alcançar essa fé? Eu estava falando aqui que a igreja hoje, para muitas pessoas, elas buscam andar com Deus e contam as histórias da Bíblia como se fosse uma historinha difícil para acontecer conosco. Uma história que aconteceu, mas que nunca vai acontecer. Eu não quero ler a palavra de Deus dessa maneira. Eu quero que o meu coração todos os dias seja cheio de esperança de que nós vamos ver milagres dos quais nós vimos. E como isso pode acontecer? Se nós trilharmos o caminho correto, se nós andarmos neste lugar onde nós vamos mortificar os feitos do nosso corpo e deixar com que o Espírito Santo opere poderosamente na minha vida e na sua vida. Eu quero
parecer mais e mais com Cristo. Isso é ser um cristão. Ser um cristão é as pessoas olhar para você e ver que a sua vida é um espelho de Cristo. A sua vida de santidade, a sua vida de milagres, a sua vida lá na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, os seus filhos olhar para você. O pastor Ala fala assim, né, que se você tem o poder de Deus para convencer os seus de andar com Deus, isso é poderoso, porque os seus estão lá todo dia te vendo e te assistindo. É os meus filhos, minha esposa, que está lá me vendo todos os dias. Então não adianta eu vir aqui pegar o microfone e falar de fé com vocês. Se chega lá eu começo a gritar com ela, ou começo a xingar elas. Ah, que tipo de homem de fé é esse? Que fala de um jeito na igreja com fé, fala que as pessoas irão ser curadas, mas aqui não tem a fé para andar no amor com a sua esposa, nem com seus filhos. Quando nós falamos de milagres, nós estamos falando de um nível de fé, aonde nós vamos operar através do amor de Deus. Quando nós falamos de surdos ouvir, mudos falar, cegos ver, nós estamos falando de um nível de fé, onde nós estamos operando poderosamente, encontramos o amor de Deus em minha vida e na sua vida. Onde mágoas, ressentimentos, nós ultrapassamos e superamos. É isso que nós estamos falando. E é um caminho onde eu e você podemos chegar. É por isso que nós pregamos tanto e falamos tanto da oração. O diabo sabe como parar você, como ele me parar. Se ele tira do seu caminho a oração, você é parado. Ah, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas quanto tempo você passa em comunhão com Deus? No seu tempo a sós. Ah, Deus me usa com profecias, Deus fala isso comigo, Deus fala aquilo comigo. Mas quanto você tem de andar de amor, em amor lá na sua casa? Porque o nível de que você realmente anda com Deus não é só apenas através dos dons, mas o nível que realmente mede o quanto você tem andado com Deus é o quanto do amor de Deus você traz dentro de você. Vamos batalhar diligentemente pela fé. Vamos continuar deixando com que o Espírito Santo nos purifique. Existem coisas em mim, coisas em você. Em cada um de nós existem coisas, fraquezas, que o Espírito Santo quer lhe dar. Avareza, contenda, arrogância, orgulho, vaidade, desejos desordenados por outras coisas. Quantas coisas nós podemos encontrar se você deixar com que o Espírito Santo te mostre que está atrapalhando você entrar nesse poder de Deus. E você não vai enxergar isso se você estiver ocupado fazendo coisas para Deus. Até mesmo ocupado fazendo coisas para Deus. Semana retrasada nós compartilhamos aqui sobre um texto maravilhoso de Marta e Maria. Marta foi aquela que estava ocupada e aparentemente ela poderia ter usado aquilo tudo para dizer, eu estou fazendo para Deus. E ela falou para Jesus, manda Maria para cá, olha como é que Maria está. Eu estou aqui ocupada.
me esforçando, e Maria está aí. E Jesus virou para Marta e falou: Marta, Marta, tu andas inquietas e preocupa com muitas coisas. O que foi dado a Maria, não lhe será tirado. E isso é o mais importante. Quando nós passamos tempo na presença de Deus, Ele está te edificando, Ele está me edificando. Ele está estabelecendo dentro de mim, dentro de você, o amor dEle na minha vida e na sua vida. Amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias aí. Gálatas. Vamos ver Hebreus primeiro, depois a gente vê Gálatas. Hebreus 11. Hebreus 11. Versículo 6. Fala assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa, qualquer um, sem distinção, qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável que ele seja bonito, rico, habilidoso, tenha boas habilidades. Não adianta nada disso. É indispensável crer. É indispensável ter fé. Não importa o quão bom você é em algo, ou quão bom você é para fazer coisas para Deus. Mas para aproximar de Deus, você precisa crer que Ele existe. Crer que para qualquer pessoa que queira aproximar dele, precisa crer. Crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Ele é galardoador de todos quantos se consagram a Ele. Nós estávamos falando aqui semana retrasada, quando nós estávamos compartilhando sobre esse texto de Marta e Maria, que a maior dificuldade no mundo que nós estamos, moderno que nós estamos vivendo, a maior dificuldade é para as pessoas sentar, se aquietar e orar. É mais fácil dar uma marreta para quebrar pedra do que talvez falar para algumas pessoas: senta e ora. Por isso que muitas pessoas preferem ficar ocupadas do que sentar e orar. Mas quando você senta e se aquieta e passa tempo com Deus, você está deixando com que o Espírito Santo mude, transforme a sua vida. Não foi sempre que eu tinha tempo integral. Eu vou contar do meu testemunho aqui, um pouquinho. Eu tinha uma jornada de mais de 8 horas de trabalho.
E quando Deus me chamou para entrar no ministério, porque eu comecei a passar tempo com Ele, e Ele foi me chamando para mais tempo, até que chegou uma hora onde eu conversei com o Arquimedes lá e falei, olha, eu quero falar uma coisa com você. Ele, pode falar, Júnior. Eu falei assim, olha, eu quero que você reduza o meu salário. Metade do que eu ganho. Eu quero ver se você me aceita trabalhar só meio período. Isso eu não falo para que ninguém faça. Isso foi o que eu fiz. Porque talvez se você querer fazer isso sem Deus te chamar para que você faça, talvez não vai dar certo. Por isso que o que nós fazemos, gente, é personalizado. Deus trata com cada um de uma maneira diferente. E para mim, naquele tempo, Deus mandou eu fazer isso. E então, Ele aceitou, tudo bem, eu vou te pagar metade. E eu passei maior parte desse tempo que eu estava agora, orando, lendo a Bíblia, adorando a Deus. E no meio período que eu trabalhava, Deus começou a me dar algumas ideias para que eu pudesse chegar lá na loja e pudesse compartilhar com Arquimedes em relação a algumas coisas, do funcionamento da loja. E quando eu saí da loja, parecia que se eu saísse da loja, se eu saísse lá da oficina, daquele lugar onde eu estava trabalhando, aparentemente a produtividade daquele lugar ia cair metade no mínimo, talvez. E eu me senti até orgulhoso de achar que eu era bom. Mas você sabe o que aconteceu? No primeiro mês que eu saí da loja e que eu fiquei meio período, os faturamentos aumentaram quase 40%. Ou seja, era eu que estava impedindo que pudesse vir mais bênçãos lá. Aquilo que talvez as pessoas olhavam para mim, falavam, até mesmo eu pensava que eu estava fazendo o meu máximo lá e que sem eu lá não ia funcionar, funcionou melhor do que comigo o tempo integral lá. E Deus pôde, naquele momento, fazer com que tocasse o coração de Arquimedes, não mexesse no meu salário, me pagasse o mesmo tanto que ele estava me pagando, trabalhando um período menor. O que eu quero dizer para vocês, que se nós dedicarmos tempo na presença de Deus, Deus vai fazer com que aquele tempo que você está dando para Ele seja mais produtivo no seu trabalho do que você dedicar a sua vida toda para fazer algo. E eu não estou desmerecendo ou dizendo para vocês que nós não temos que ter responsabilidades. Todos nós temos que ter responsabilidades. Todos nós temos que trabalhar. Mas como Thaís compartilhou aqui, que no seu trono, no seu coração, tenha só um trono. O trono que é de Deus. Que nada no seu coração venha tomar esse lugar de Deus. Nem o seu trabalho, nem a sua esposa, nem os seus filhos, ou nenhuma outra ocupação que você tenha aí fora. Que você não venha amar nada mais neste mundo, mais do que você ama a Deus. E todas as demais coisas que Ele sabe que eu preciso, que você precisa, lhe será acrescentado. Não tenha medo. Quando nós escolhemos passar tempo com Deus, e quando eu comecei a ter esse tempo para ficar mais tempo com Deus, muitas vezes dava vontade de eu voltar para a loja. Porque às vezes os períodos de oração se tornavam um pouco entediados. Às vezes dá vontade de eu voltar para trabalhar. Poxa vida, eu já estou cansado de ficar aqui.
Eu já estou cansado. Às vezes eu me sentia, meu homem natural sentia. Mas eu percebia no meu espírito a necessidade que eu tinha de continuar lá orando, buscando a Deus. São os tempos mais produtivos que eu e você possamos ter, são aqueles tempos que nós passamos na presença de Deus. Batalhando, é como uma batalha mesmo. Você já foi numa batalha para você chegar lá e ficar se sentindo bem? Ai, que delícia. Uma batalha, gente, é guerra. Às vezes você vai ter que chacoalhar o seu homem natural e falar, vamos orar. Eu gosto de orar e sentir bem. Às vezes acontece de eu sentir bem. Arrepios, gargalhadas. Mas não é sempre não. A maioria dos períodos de oração que eu passo é não sentindo talvez bem. Ou não tendo vontade de orar. Mas eu fico lá e oro. Às vezes minha mente natural começa a querer fazer tanta coisa. Você tem que ir no banco, você tem que pagar isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E nós precisamos nos aquietar para que Deus possa construir em nós algo para que nós possamos servir a Ele aqui nessa terra. Agora vamos lá ver em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 6. Porquanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor. Mas o que tem valor? Mas sim a fé, que opera pelo amor. Amém? Eu sei que todos nós começamos a nossa caminhada andando com Deus, colocando diante de Deus as nossas necessidades básicas. Eu preciso de dinheiro para pagar minha conta, eu preciso comprar uma casa, eu preciso de sapato novo, eu preciso comprar um carro, eu preciso ser curado. Nós começamos assim. E Deus não se importa que nós começamos dessa maneira. Mas Ele acredita que um dia eu e você vamos assumir essa mesma fé, vamos querer essa mesma fé, para que nós possamos perdoar, amar, e possamos ver a necessidade do outro maior do que a minha, do que a sua. Sabe quando nós começamos a perceber que realmente nós estamos amadurecendo na fé? Quando nós paramos de preocupar conosco, com nós mesmos. O meu emprego, o meu salário, a minha casa, a minha família. Mas você começa a ver, poxa vida, essas pessoas estão indo para o inferno. Eu preciso orar por elas. Eu preciso interceder por elas. Que haja no seu coração esse amor pelo perdido, pelas pessoas que estão indo para o inferno. Porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Agora eu queria que vocês abrissem Marcos. Marcos 11.
Vocês lembram daquela figueira que Jesus tinha amaldiçoado porque ele passou para pegar fruto dela e ela não tinha? E ele disse para aquela figueira que nunca mais alguém ia comer fruto dela. E depois os discípulos, depois de um tempo, voltou perto daquela figueira e viu que aquela figueira realmente tinha secado, porque Jesus tinha ordenado. Provavelmente na hora não secou, mas depois de um tempo que eles voltaram, Jesus, aquilo que o Senhor falou aconteceu. E Jesus então olhou para os discípulos e falou assim: olha, tende fé em Deus. Você pode colocar sua fé, como eu já coloquei a minha fé, em muitas coisas falsas. Colocar em pessoas, colocar sua fé até mesmo em seu esforço, sua habilidade, sua força. Mas Jesus faz a advertência aqui para mim e para você: tende fé em Deus. E aqui ele continua dizendo assim, e com toda certeza vos asseguro que se qualquer pessoa tem que ser pastor, não. Tem que ser apóstolo, também não. Tem que ser um missionário, também não. Qualquer pessoa. Qualquer um. Qualquer pessoa que ordenar a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida aonde? Em seu coração. Você pode ter dúvida na sua mente natural. A fé, ela não vem da sua mente natural, ela vem do seu coração. Você pode orar por algo com dúvidas na sua mente natural. Eu já orei por algo que na minha mente natural parecia que aquilo não ia acontecer, e aconteceu. A fé, ela tem que vir do seu coração. Se você crer no seu coração, assim lhe será feito. Quando nós estamos orando no Espírito Santo, a sua mente ela pode estar infrutífera e ela talvez em muitos momentos que você está orando em outras línguas, a sua mente não sabe o que está acontecendo. O que você está fazendo? Você tem tanta coisa para resolver, levanta daí, vai resolver suas coisas. Não é assim que às vezes nós ouvimos quando nós começamos a passar tempo na presença de Deus? Orando em outras línguas. A mente nossa, ela fica em compreensão, sem compreender o que está acontecendo. Mas o seu espírito, a pessoa que realmente você é, está falando com Deus. Você está se edificando. E aqui diz assim, com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Eu tenho entendido que o nível maior de fé nossa, que eu e você podemos andar, é aquele nível de fé, que é o nível máximo de fé, aonde nós não mais nos importamos com o que as pessoas estão fazendo contra mim, ou você não se importa mais com o que as pessoas estão fazendo contra você. Quando nós chegarmos nesse nível, que nós vamos ver surdos, através da nossa oração, ouvir, cegos ver, aleijados andar. Sabe por quê? Porque você está morto para este mundo. Você está morto para receber acusações, ofensas.
Você está morto para que você revide ou requeira direito que é seu? Quantas vezes nós achamos que nós temos direito e queremos requerer o nosso direito? Então esse é o nível de fé maior que nós podemos andar. Mas para isso vamos continuar batalhando diligentemente pela fé. Amém? Ainda que nós não estejamos, ainda não encontramos essa fé, mas nós podemos encontrar e ela está disponível para cada um de nós. A fé não está disponível só para um grupo de pessoas, ou para uma pessoa, ou para um grupo de elite de pessoas, mas está disponível para qualquer um que queira trilhar esse caminho para adquirir essa fé. E como eu faço então, pastor? Eu quero ter essa fé. Quando você passa tempo com alguém, você vai se tornar como aquela pessoa. É inevitável. Se você passa tempo com Deus, você vai se tornar como Deus aqui nessa terra. Falar como Deus, agir como Deus, orar como Deus. Jesus, ele era o próprio Deus. Certa vez um discípulo virou para Jesus e falou assim: me mostra o Pai e eu vou crer no Senhor. E Jesus falou: Filipe, quem vê a mim vê o Pai, olha para mim. Se você olha para mim, você vai ver o Pai. Você já parou para perguntar para você mesmo o que é ser um cristão? Quem é cristão aqui? Olha, nós todos temos o peso sobre os nossos ombros de andar como Cristo. Essa é a palavra cristão. Viver como Cristo, responder como Cristo, orar como Cristo. Ah, não, eu não sou Cristo, eu sou Henrique. Ah, não, eu não sou Cristo, eu sou Thaís. Ah, não, eu não sou Cristo, eu sou Júnior. Eu sou Vailson. Não, quando você aceitou Jesus, você agora tem uma responsabilidade de trilhar o caminho para que você se torne como Cristo. Você tem agora a responsabilidade de fazer com que cada vez mais a imagem de Cristo resplandeça na sua vida e na minha vida. Andar como Cristo. Esse foi o propósito de Jesus ir para assentar à direita de Deus. O propósito de Jesus vir aqui dar a vida dele, morrer por mim e por você, e assentar à direita de Deus, foi para que pudesse vir o Espírito Santo. É preciso que eu vá, é preciso que eu vá, ele falou para os discípulos, porque se eu não for, não virá o outro. Ele estava falando do Espírito Santo. Quando eu e você aceitamos Jesus, nós recebemos uma semente de Cristo em mim e você. O que é uma semente? Uma semente é uma árvore madura? Não, é uma semente. Essa semente foi lançada no solo que é a minha vida, é a sua vida. Eu sou o solo, você é o solo. O meu coração é o solo. Essa semente ela só vai poder crescer e parecer com Cristo se você permitir, se eu permitir. Mas junto com essa semente existem várias coisas que concorrem para que faça com que essa semente não cresça. Desejos desordenados por muitas coisas, concupiscência dos olhos, tantas ervas daninhas que estão ali, que você precisa deixar com que o Espírito Santo remova aquelas coisas lá dentro do seu coração, para que essa semente de Cristo, ela cresça todos os dias. É por isso que fala que nós andamos de fé em fé. A luz da justiça é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando,
brilhando, até ser um dia perfeito. Esse caminho não é um caminho onde você aceitou Jesus e vai andar como Jesus no dia seguinte. Eu sei que alguns lugares têm isso aí. Deixa eu impor a mão sobre você. Você vai andar em poder, tem uma profecia de Deus para você. Olha, se eu for contar para vocês a quantidade de profecias que eu já recebi, e eu creio no meu coração que muitas delas são verdadeiras, de pessoas que impuseram a mão sobre a minha vida, que eu respeito como homens de Deus, os meus pastores, pessoas que eu tenho andado com eles há mais de 20 anos, e profetizar sobre a minha vida as palavras que eu sei que faz parte do meu chamado. Mas eu também sei o quanto vai me custar para que essas profecias, elas aconteçam na minha vida. Eu sei. É fácil você ouvir uma profecia e você achar que no dia seguinte você vai andar nela, mas não acontece assim. Infelizmente, eu quero dizer para vocês que isso não acontece assim. Tem um trabalho para ser feito, que depende de mim e depende de você. Amém? Agora, para finalizar, Judas, lá no finalzinho. Judas. Versículo 3. Nós vamos mostrar agora o caminho para a fé. Falar que você tem que ter fé sem mostrar o caminho, eu já ouvi muitas pessoas pregando sobre fé, falando que eu precisava ter fé, mas agora como eu faço para ter fé? Eu quero ter fé, então me fala. Te colocar você num programa, servindo um programa religioso, não vai te dar fé. Isso vai fazer você ter fé? Não. Algum programa religioso, talvez que alguém diga para você, olha, faça isso que você vai ter fé. Também não vai te dar fé que você precisa. Mas a palavra de Deus tem resposta para tudo, gente. A palavra de Deus não fala para que eu e você temos que ter fé sem nos mostrar o caminho, como eu faço para ter fé. Inventar na sua cabeça uma maneira de ter fé não vai fazer com que você tenha fé. Mas eu estou fazendo isso com boa intenção, eu sou um homem sincero. Eu sei que existem muitas pessoas sinceras, que estão também sinceramente erradas. Estão bem intencionados, mas a boa intenção dela é errada. Nada vai fazer você ter fé se você inventar algo para fazer para Deus, com a sua própria mente natural. Existe um caminho, ele é único. A palavra de Deus não tem meio termo. Se você aceita ou se você não aceita, é assim. A palavra de Deus não é uma democracia. Não acredito que seja assim. Vai continuar sendo assim. Até o dia que você decidir acreditar. Amém? Então, olha aqui. Amados, versículo 3. Enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação, quem acredita que a salvação é algo que é importante? Eu acredito, gente. A salvação é algo inicial na nossa caminhada. Na minha caminhada e na sua caminhada. Sem a salvação nós não podemos ser batizados no Espírito Santo. Sem a salvação nós não podemos amadurecer e crescer. Sem a salvação nós não podemos entrar no céu. E Judas está falando aqui que ele queria falar sobre a salvação. Mas tinha um outro assunto que ele achava que era mais importante para ele falar naquele momento do que a salvação. Que era sobre a fé. Porque as pessoas nas igrejas estavam perdendo a fé. Ele estava escrevendo isso aqui para crente. As pessoas estavam substituindo a fé por programas religiosos.
inventando coisas para fazer, achando que ia adquirir fé. Certos indivíduos começaram a entrar dentro da igreja e começaram a falar para vocês: olha, vocês não precisam fazer isso para ter fé. Vocês podem viver uma vida de qualquer jeito, vocês podem fazer determinadas coisas. Deus não se importa que vocês continuem passando tempo com Deus, orando. Deus ama você desse mesmo jeito. Começou a falar sobre a libertinagem. Faz o que você gosta de fazer. Quantas pessoas estão fazendo isso aí? E nos últimos dias a palavra de Deus diz que iriam surgir muitas pessoas que procurariam mestres conforme o quê? Os meus próprios desejos. Se eu quero ser um homem muito rico, importante, eu vou procurar pessoas que falem sobre dinheiro para que eu possa me tornar um homem rico e me apoie nessa caminhada minha. Tá vendo? Olha para você ver. Eu encontrei uma igreja e você vai encontrar. Conforme o seu próprio desejo que está no seu coração. Mas existe um caminho, que é um caminho que não é meu, não é um caminho que é do outro, mas é um caminho que Deus trilhou para mim e para você. E aqui está falando assim, ó: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos. Essa noite eu quero que você saia daqui encorajado a batalhar. Batalhar pelo seu tempo de oração. Batalhar pelo seu tempo da leitura da palavra. Batalhar pelo seu tempo de comunhão com Deus. Ainda que eu sei que muitos de vocês têm ocupação, têm responsabilidades que todos nós temos, mas eu estou falando daquele tempo livre que você tem, que você poderia estar lá na presença de Deus, para que você pudesse ser edificado. Use esse tempo livre para que você seja edificado, para que Deus possa tirar coisas que estão atrapalhando que você tenha essa fé que Ele quer que você tenha. A batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Todos nós recebemos uma porção de fé em cápsula de semente dentro de mim e dentro de você. Dentro de você existe uma fé para milagres. Dentro de você existe uma fé para que pessoas sejam curadas, surdos, aleijados, cidades sejam salvas. Dentro de cada um de nós. Mas está lá em semente. Quem conhece alguma semente que você planta no dia e no outro você colhe? Eu não conheço nenhum ainda. Não existe nenhuma semente que você planta no dia e no outro você colhe. Requer um tempo. Amém? E como eu encontro essa fé? Batalhando dedicadamente pela fé. E aqui em Judas 20 agora fala assim: como eu faço para que essa fé ela cresça em mim? Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé. Ou seja, a fé ela vai crescendo. A fé que você tem hoje, amanhã ela pode ser maior, gente. Amém? Cultive, molhe. Como eu faço isso? Passando tempo orando no Espírito Santo, adorando a Deus, dizendo para Ele o quanto você o ama. Não adianta nada você vir para cá, para a nossa igreja, e eu te dar uma tarefa e deixar você ocupado, sem te falar do que você mais precisa fazer.
A tarefa talvez faça com que você se sinta bem. O seu homem natural vai se sentir bem fazendo a tarefa. Poxa vida, olha o que eu estou fazendo para Deus. Talvez você nem goste de orar, porque quando você vai orar, você não sente tão bem quanto é fazer uma tarefa. Mas o que vai fazer com que essa fé cresça não é a tarefa, não é a quantidade de dinheiro que você dá, é verdade. Eu quero que vocês façam boas coisas para Deus, e Deus também quer que vocês façam boas obras. Mas nada disso vai te servir se você não tiver a compreensão de que você faz essas coisas, não é porque você quer algo em troca, mas é porque você já recebeu a fé de Deus para que você faça. Versículo 20 fala assim: vós, porém, amados, ou seja, eu e você, vamos fugir desses ensinos falsos que mantêm você ocupado, cansado, mas que não está dando um passo em direção a Deus. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, como? Orando no Espírito Santo, adorando a Deus. Amém? E aqui no versículo 21 fala assim: conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Nós vamos encontrar esse lugar de fé. Eu não vou desistir, eu ainda não tenho essa fé. Você sabe de alguém que tenha fé para fazer com que um surdo de nascença ouça, um cego de nascença veja? Eu não tenho ainda essa fé, mas eu sei o caminho para que eu possa ter essa fé. Nós podemos trilhar esse caminho. Passe tempo na presença de Deus, lendo a palavra, adorando a Deus, orando em outras línguas. É dessa maneira que você está regando a semente. Amém?